Há uma história antiga, sussurrada nas entrelinhas de textos esquecidos, que choca e intriga. A união entre anjos e mulheres. O que poderia levar seres celestiais puros a cobiçarem a carne mortal, desafiando a ordem divina com um desejo carnal impossível de ser contido? 200 anjos, designados para observar a humanidade, sucumbiram. Seus corações angelicais arderam com desejos que transcendiam sua própria natureza. Dessa união proibida nasceram bebês gigantes, crianças que comiam rebanhos inteiros e conversavam livremente com demônios. Mas o terror não parou por aí. O arcanjo Miguel, protetor celestial, executou uma justiça tão terrível sobre essas mulheres mortais que até hoje suas consequências ecoam em nossas vidas. Você já se perguntou se o sofrimento delas foi parte da punição aos anjos rebeldes? Algumas dessas esposas foram transformadas em constelações, aprisionadas nos céus como um aviso eterno. Outras foram seladas em cristais nas profundezas da terra, aguardando um julgamento desconhecido. Suas mães mortais assistiram impotentes à destruição de seus filhos sobrenaturais. O pranto que se ergueu da terra naquele dia foi tão intenso que as próprias pedras choraram. E se os espíritos desses gigantes mortos, privados de seus corpos, ainda vagam pela terra, procurando hospedeiros, buscando influenciar mulheres que carregam memórias genéticas dessas esposas ancestrais? Prepare-se para uma revelação que mudará sua percepção do passado e do presente. Desvende os segredos dessa guerra invisível, onde anjos e demônios usam mulheres como campo de batalha. Entenda como essa maldição ancestral pode ainda afetar a vida de cada mulher hoje e descubra como ser livre de seus efeitos. Esteja pronto para ter seus conceitos sobre o sagrado e o profano completamente desafiados. Você realmente acredita que conhece toda a verdade bíblica? Então me responda, o que aconteceu com as mulheres que se casaram com anjos caídos? A Bíblia fala dos nefilins, menciona os anjos que abandonaram o céu por amor, mas há um silêncio ensurdecedor sobre o destino das esposas mortais. Por quê? Prepare-se para descobrir segredos que foram deliberadamente ocultados da humanidade. O arcanjo Miguel executou uma justiça tão terrível sobre essas mulheres que até hoje suas consequências ecoam em nossas vidas. Alguns foram transformadas em constelações eternas, outras vagam como espíritos entre dimensões. Mas o mais chocante é descobrir que suas linhagens espirituais ainda existem entre nós. E há uma revelação final sobre estas descendentes que pode explicar certas capacidades sobrenaturais em mulheres modernas. Algo tão perturbador que Miguel selou esta verdade até os últimos dias. Fique até o final. Esta revelação sobre nossa própria natureza espiritual pode mudar tudo o que você pensa sobre fé e realidade. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo para essa mensagem de fé chegar para mais pessoas. Primeira verdade: a rebelião dos Grigori e o juramento no Monte Hermon. Nas alturas celestiais, onde a luz de Deus dança em eternos cânticos de adoração, 200 anjos vigilantes contemplavam a terra com crescente fascínio. Eles eram os Grigori, guardiões designados para observar a humanidade nascente, mas jamais interferir. Contudo, seus corações angelicais começaram a arder com desejos que transcendiam a natureza deles. Senjasa, o líder rebelde, olhou para seus irmãos com olhos flamejantes de determinação. Irmãos, sussurrou com voz que ecoava como trovão distante, por quanto tempo permaneceremos como meros espectadores? Vemos a beleza das filhas dos homens florescer como rosas no jardim divino, e nossos corações clamam por mais do que observação silenciosa.
Os vigilantes reuniram-se no Monte Hermon, onde o céu se curva para beijar a terra. Ali, sob as estrelas que testemunharam a criação do mundo, fizeram um pacto que abalaria os fundamentos do cosmos. Juraremos todos, declarou Senjasa, e nos comprometeremos mutuamente com maldições. Assim, se alguns de nós recuarem, todos partilharemos da mesma condenação. O juramento foi selado com palavras que cortaram o ar como lâminas de fogo. 200 anjos, criados para servir ao Altíssimo, escolheram a rebelião. O eco desse momento ressoa ainda hoje nos mistérios não revelados da fé, pois foi o primeiro grande cisma que abriria caminho para horrores inimagináveis. Mas eles não sabiam que nos céus mais altos o arcanjo Miguel já desembainhava sua espada de justiça celestial. Segunda verdade: a sedução do inatingível e os casamentos proibidos. Como mariposas atraídas por chamas divinas, as filhas dos homens foram misteriosamente conduzidas às encostas sagradas do Monte Hermon. Não por acaso ou capricho, mas por uma força magnética que transcendia a compreensão mortal. Os anjos rebeldes, agora manifestos em forma corpórea de beleza indescritível, exerciam sobre elas um fascínio sobrenatural. Istahar, Naama, Agrate, Batmate, nomes que ecoariam através dos séculos como símbolos de tentação e tragédia. Essas mulheres, escolhidas entre as mais belas de suas gerações, caminhavam como em transe pelas trilhas montanhosas, seus corações pulsando com uma paixão que não compreendiam totalmente. Os vigilantes aguardavam-nas em vales ocultos, onde cascatas celestiais corriam como lágrimas de cristal, e flores de espécies inexistentes perfumavam o ar com fragrâncias do paraíso. O contraste era perturbador. Seres de luz eterna, cortejando criaturas de carne e tempo limitado, numa dança cósmica de sedução que violava as próprias leis da criação. Venham, filhas da terra! Sussurravam os anjos com vozes mais doces que mel. Partilharemos convosco segredos que farão de vocês mais que mortais. Conhecerão mistérios que nem mesmo os profetas ousam sonhar. As mulheres, hipnotizadas pela presença angelical, não percebiam que cada passo as levava mais longe da proteção divina. O Monte Hermon tornara-se um portal entre dois mundos, e elas eram as chaves involuntárias que abririam portas que deviam permanecer seladas para sempre. Mas nos céus, uma tempestade de justiça divina começava a formar-se, e o nome dela era Miguel. Sob luares que pareciam lágrimas de prata derramadas pelos céus, celebraram-se os casamentos proibidos que marcariam o início do fim de uma era. Não eram cerimônias simples, mas rituais cósmicos, onde o sagrado e o profano se entrelaçavam numa sinfonia de beleza e blasfêmia. Os anjos vigilantes, agora completamente materializados, tomaram para si as filhas dos homens como esposas. Azazel desposou a bela Estar, ensinando-lhe os segredos da magia e da sedução. Cocabiel uniu-se a Naamá, revelando-lhe os mistérios das estrelas e do tempo. Cada união era selada com juramentos que ecoavam através das dimensões. Pelo poder que flui em minhas veias celestiais, declaravam os anjos, faço-te mais que mulher mortal. Partilharei contigo a eternidade que carrego, e nossos filhos serão como deuses sobre a terra. As esposas, envolvidas em êxtase sobrenatural, não compreendiam completamente o peso das palavras que ouviam. Os banquetes de núcias duravam noites inteiras, iluminados por fogos que nunca se consumiam e animados por músicas que faziam as montanhas dançarem. Anjos serviam iguarias celestiais e as noivas mortais provavam sabores que existiam apenas nos jardins do Éden.
Mas em cada beijo trocado, em cada promessa sussurrada, uma mudança cósmica estava em curso. As leis naturais curvavam-se e quebravam-se. O DNA angelical misturava-se com a essência humana, criando algo que jamais deveria existir. Enquanto os amantes celestiais celebravam sua união proibida, Miguel recebia ordens diretas do trono de Deus. A paciência divina havia chegado ao fim e a espada da justiça celestial estava prestes a descer. Terceira verdade: a ascensão dos nefilins e a corrupção da terra. Das uniões impossíveis nasceram os nefilins, criaturas que abalaram os próprios fundamentos da criação. Não eram apenas gigantes em estatura, mas aberrações cósmicas que carregavam em si poder angelical corrompido e paixões humanas descontroladas. Mahuai, filho de Baraquel, emergiu do ventre materno já com 3 metros de altura, seus olhos brilhando com fogo celestial. Oriá, descendente de Sem-Azá, possuía força suficiente para mover montanhas e velocidade que rivalizava com o vento. Esses primogênitos híbridos cresciam em semanas, o que humanos normais levavam anos para desenvolver. As esposas dos anjos caídos assistiam, entre fascínio e horror, ao crescimento antinatural de seus filhos. Crianças que devoravam o equivalente a rebanhos inteiros. Jovens que dominavam artes de guerra que ainda não haviam sido inventadas. Adolescentes que conversavam com demônios como se fossem amigos de infância. Os nefilins tornaram-se heróis para alguns, guerreiros lendários, cujos feitos enchiam os mortais de admiração. Mas eram também monstros que aterrorizavam vilarejos inteiros, consumindo recursos como gafanhotos divinos e estabelecendo reinados de terror por toda a terra primitiva. Mãe, perguntou certa vez Mauari, a sua progenitora mortal, por que os outros homens nos temem tanto? A mulher, olhando para o filho que já superava em muito sua própria altura, respondeu com lágrimas nos olhos: por que, meu filho, você carrega em si tanto a glória do céu quanto a maldição da desobediência? Os nefilins multiplicaram-se e com eles a corrupção espalhou-se pela terra como praga celestial. Era chegado o momento de Deus intervir, e sua escolha para executar a justiça divina foi clara e terrível: Miguel, o arcanjo da guerra santa. Quarta verdade: o julgamento de Deus e a sentença de Miguel. A própria terra começou a gemer sobre o peso da corrupção angelical. As estações perdiam seu ritmo natural. Os animais comportavam-se de forma estranha e o sangue derramado pelos nefilins criava rios escarlates que corriam contra as leis da física. O planeta, como criatura viva, clamava por justiça aos céus. Gabriel, Rafael, Uriel e Miguel, os 4 arcanjos supremos, apresentaram-se diante do trono eterno do Altíssimo. Senhor dos exércitos, declararam em uníssono. A abominação espalha-se pela terra como veneno celestial. Os vigilantes corromperam a humanidade e seus descendentes ameaçam destruir toda a ordem da criação. A voz de Deus ecoou através das dimensões, como trovão que abala universos. Vi tudo e minha paciência chegou ao fim. Os anjos rebeldes conhecerão prisões eternas. Os nefilins serão varridos da face da terra. Mas as esposas dos anjos caídos... Aqui a voz divina pausou, carregada de uma mistura de tristeza e justiça. Elas também devem enfrentar as consequências de seus atos. Miguel inclinou-se respeitosamente. Que será feito delas, ó Eterno? A resposta chegou como sentença divina. Tu, Miguel, descerás com poder para executar minha justiça. As mulheres que se uniram aos rebeldes partilharão de sua maldição, mas não de forma idêntica. Seus destinos serão selados conforme suas participações na corrupção. O julgamento havia sido decretado. Não apenas os anjos vigilantes e seus filhos gigantes enfrentariam a ira divina, mas também as mulheres mortais que haviam participado da maior transgressão cósmica da história.
O arcanjo Miguel recebeu autoridade total para executar a sentença. E assim, com a espada da justiça celestial desembainhada e o mandato divino gravado em seu coração angélico, ele preparou-se para descer à terra e alterar para sempre o destino das esposas dos anjos caídos. Quinta verdade: a restauração da ordem celestial. Com luzes celestiais que iluminaram os céus e sons harmoniosos que ecoaram pela terra, o arcanjo Miguel desceu do reino superior, investido de autoridade divina para restaurar o equilíbrio perdido. Sua chegada foi majestosa. A natureza reconheceu sua presença e toda a criação sentiu a aproximação da ordem divina. Ele não veio sozinho. Hostes celestiais o acompanhavam, mensageiros de luz, cujas presenças irradiavam paz e cujas palavras traziam clareza e verdade. O exército celestial estabeleceu sua presença nas alturas, transformando o céu numa demonstração de glória divina. A primeira missão era encontrar os vigilantes e suas companheiras terrenas. Miguel, com percepção que alcançava todos os lugares, localizou-os em diversas regiões do mundo antigo. Alguns habitavam lugares remotos, outros em moradas construídas por seus descendentes, mas todos foram encontrados pelo olhar compassivo do mensageiro celestial. Sem jaza, anunciou Miguel, com voz que ressoava como chamado à reflexão. Você e seus companheiros serão conduzidos a um período de contemplação e aprendizado, enquanto suas companheiras receberão orientação especial. A declaração carregava sabedoria profunda, pois indicava que haveria oportunidade de compreensão e crescimento espiritual. O plano de Miguel era justo e misericordioso. Cada pessoa seria orientada individualmente, considerando suas escolhas e sua disposição para compreender as leis universais. E quando Miguel iniciou o processo de restauração da harmonia, o que se seguiu foi tão transformador que os próprios céus celebraram com cânticos de esperança. Quando Miguel iniciou o julgamento individual das esposas, revelou-se uma tragédia cósmica de proporções inimagináveis. Cada mulher enfrentou um destino específico baseado em sua participação na corrupção celestial, mas nenhuma escapou completamente às consequências da união proibida. Estar, esposa de Azazel, havia aprendido feitiçarias e artes de sedução que corromperam gerações inteiras. Miguel, com o olhar que penetrava sua alma, declarou: Você ensinou as filhas dos homens a vaidade e a luxúria. Sua punição será carregar eternamente o peso da beleza que se tornou maldição. Estar foi transformada numa constelação celestial, condenada a brilhar nos céus como aviso eterno, sua beleza preservada, mas inalcançável. Naama, que aprendera os segredos das estrelas e do tempo, recebeu destino ainda mais terrível. Você corrompeu o conhecimento sagrado, vagará entre os mundos como espírito errante, consciente de todos os futuros possíveis, mas incapaz de alterar qualquer um deles. Sua consciência foi expandida para abranger séculos, tornando-a testemunha eterna do sofrimento que ajudou a causar. Outras esposas sofreram metamorfoses diversas. Algumas tornaram-se espíritos dos ventos, eternamente lamentando seus amores perdidos. Outras foram seladas em cristais nas profundezas da terra, aguardando um julgamento final ainda por vir. Mas o destino mais trágico foi reservado para aquelas que genuinamente se arrependeram. Miguel, revelando uma faceta de compaixão divina, ofereceu-lhes uma escolha terrível.
podem ter seus pecados perdoados, mas nunca mais lembrarão de seus amores angelicais, nem de seus filhos nefilins. Viverão como mortais comuns, mas carregarão nas almas uma tristeza inexplicável. Algumas aceitaram o esquecimento piedoso. Outras preferiram manter suas memórias e enfrentar as consequências eternas. A escolha que elas fizeram ecoaria através de todas as gerações futuras. Sexta verdade: a maldição transgeracional e a extinção dos nefilins. A maldição divina que Miguel executou sobre as esposas dos anjos caídos estendeu-se como ondas invisíveis através de toda a linhagem feminina da humanidade. Não apenas as culpadas diretas sofreram, mas todas as filhas de Eva carregariam marcas sutis daquela transgressão cósmica original. Por causa do que vossas irmãs fizeram, declarou Miguel, com voz carregada de tristeza divina, as mulheres enfrentarão tentações especiais com o sobrenatural. Algumas serão mais suscetíveis a espíritos sedutores. Outras desenvolverão intuições que as conectarão perigosamente com realidades celestiais. Simultaneamente, o arcanjo executou a extinção dos nefilins. Não foi uma batalha convencional, mas um ato de poder divino que varreu os gigantes da terra como ventania cósmica. Os filhos híbridos dos anjos caídos, com toda a força sobrenatural, não puderam resistir à autoridade angelical suprema. Mahuai, Oriá e todos os seus irmãos gigantes pereceram num único dia. Suas mães mortais assistiram impotentes à destruição de seus filhos sobrenaturais. O pranto que se ergueu da terra naquele dia foi tão intenso que as próprias pedras choraram e os rios mudaram de curso para evitar carregar tantas lágrimas. Mas os espíritos dos nefilins mortos não descansaram. Privados de corpos físicos, tornaram-se entidades errantes que vagueiam pela terra, buscando novos hospedeiros e perpetuando a corrupção de formas mais sutis. Miguel percebeu que sua missão estava apenas começando. As esposas sobreviventes carregaram o luto de mães que perderam filhos divinos. Algumas enlouqueceram com a dor, outras dedicaram suas vidas restantes a rituais de invocação, tentando desesperadamente comunicar-se com os espíritos de seus filhos mortos. E assim iniciou-se uma guerra invisível que perduraria através dos séculos. Sétima verdade: as prisões dimensionais e o véu do esquecimento. Após a destruição física dos nefilins, Miguel enfrentou um desafio ainda maior: separar e aprisionar as almas dos híbridos mortos e de seus pais angelicais. Esta operação exigiu que o arcanjo descesse às profundezas do Sheol, nos abismos onde realidade e pesadelo se entrelaçam. O abismo não era simplesmente um lugar, mas uma dimensão onde as leis da existência funcionam diferentemente. Ali, Miguel encontrou-se face a face com Semiazar, Azazel e os outros vigilantes, agora aprisionados em correntes de fogo eterno, mas ainda conscientes e furiosos. Miguel! Rugiu Semiazar, com voz que ecoava como vulcão subterrâneo.
Você pode aprisionar nossos corpos, mas nossos filhos são eternos. Seus espíritos já se espalham pela terra e nossas esposas carregam nossa herança em suas almas. O arcanjo imperturbável respondeu com autoridade divina. Seus filhos conhecerão prisões específicas, separados conforme seus graus de corrupção. Alguns aguardarão o julgamento final em câmaras de gelo eterno. Outros permanecerão conscientes para testemunhar o sofrimento que causaram. A separação das almas foi um processo complexo. Miguel criou dimensões prisão diferenciadas. Os espíritos dos nefilins violentos foram selados em abismos de fogo. Aqueles que haviam mostrado alguma compaixão foram colocados em sono até o dia do julgamento final. Mas um grupo especial de almas híbridas recebeu destino diferente. Estes, declarou Miguel, permanecerão conscientes e próximos à Terra. Serão observadores eternos, testemunhando como sua corrupção afeta as gerações futuras. Talvez assim desenvolvam arrependimento genuíno. Durante este processo, ele descobriu algo perturbador. Algumas das esposas dos anjos caídos ainda mantinham conexões espirituais com seus maridos aprisionados. Essas ligações precisavam ser cortadas, mas fazê-lo implicaria consequências irreversíveis para as mulheres envolvidas. Para evitar que o conhecimento da corrupção angelical se espalhasse pelas gerações futuras, Miguel executou uma operação de apagamento cósmico que alteraria para sempre a relação entre humanidade e memória divina. Utilizando selos celestiais de poder inimaginável, o arcanjo criou um véu de esquecimento que cobriu a terra como névoa espiritual. A memória coletiva da humanidade foi filtrada, removendo detalhes específicos sobre os anjos caídos e seus filhos gigantes, deixando apenas ecos distorcidos que se transformariam em mitos e lendas. As gerações futuras, declarou ele enquanto gravava símbolos de poder nas dimensões invisíveis, lembrarão apenas sombras desta verdade. Falarão de gigantes e heróis antigos, mas não compreenderão a origem celestial da corrupção. Mas o lacre tinha uma falha intencional. Miguel, seguindo ordens divinas específicas, deixou chaves de memória escondidas em textos sagrados e revelações proféticas. Assim, quando chegasse o tempo apropriado nos últimos dias, a verdade completa poderia ser restaurada. As esposas dos anjos caídos foram especialmente afetadas por este processo. Aquelas que escolheram manter suas memórias descobriram que ninguém mais acreditava em suas histórias. Tornaram-se testemunhas solitárias de uma verdade que o mundo esquecera. Algumas dessas mulheres tentaram preservar o conhecimento através de tradições secretas, rituais e escritos ocultos. Outras sucumbiram à loucura de carregar verdades que não podiam compartilhar. Miguel observava tudo com uma mistura de satisfação e tristeza. A justiça divina havia sido executada, mas o preço fora alto. A terra estava protegida da corrupção direta,
Mas os espíritos errantes dos nefilins continuavam a vagar, procurando formas de influenciar a humanidade. A guerra entre luz e trevas apenas mudara de natureza. Oitava verdade: a guerra invisível e as linhagens afetadas. Embora os corpos dos nefilins tivessem sido destruídos e suas almas aprisionadas, algo inesperado aconteceu. Fragmentos espirituais dos híbridos conseguiram escapar ao lacre de Miguel, iniciando uma guerra invisível que perduraria através dos milênios. Esses espíritos errantes não possuíam a força total de seus originais, mas mantinham inteligência maliciosa e sede de vingança contra a humanidade que testemunhou sua queda. Vagueavam pela terra como ventos de corrupção, procurando hospedeiros humanos susceptíveis à sua influência. Miguel percebeu rapidamente esta falha em seu lacre. Pai eterno, clamou aos céus. Os fragmentos escaparam. Como devo proceder? A resposta divina foi clara, mas terrível. Deixe-os vagar, Miguel. Serão parte da provação final da humanidade, mas estabeleça guardiões permanentes entre os homens. O arcanjo então iniciou um programa secreto de proteção angelical, designando anjos menores para vigiar constantemente a terra e intervir quando necessário. Esses anjos guardiões trabalhariam em segredo, protegendo especialmente as linhagens descendentes das mulheres que se arrependeram genuinamente. Mas os espíritos dos nefilins desenvolveram estratégias próprias. Descobriram que podiam influenciar mais facilmente mulheres que carregavam memórias genéticas das esposas dos anjos caídos. Assim, começaram a aparecer através da história mulheres com capacidades sobrenaturais inexplicáveis, algumas santas, outras perigosamente sedutoras. As filhas espirituais das esposas originais tornaram-se alvos preferenciais desta guerra invisível. Algumas resistiram heroicamente, tornando-se santas e profetisas. Outras sucumbiram, transformando-se em feiticeiras e sedutoras que espalhavam corrupção. Miguel continuava sua vigilância, mas sabia que esta guerra só terminaria com o julgamento final. Até lá, a batalha entre os fragmentos dos nefilins e os anjos guardiões continuaria nas sombras da história humana. Nona verdade: a profecia final e a redenção das linhagens. Nos últimos momentos de sua missão terrestre, o arcanjo Miguel recebeu uma revelação final que mudaria para sempre o destino das linhagens afetadas pela corrupção angelical, uma profecia que abrangeria todas as gerações futuras até o fim dos tempos. Miguel ecoou a voz do Altíssimo através das dimensões. Chegará um tempo em que os selos serão quebrados e a verdade será revelada novamente. Nesse dia, as filhas das mulheres que carregam a herança da corrupção terão uma última oportunidade de redenção. O arcanjo compreendeu a magnitude desta revelação. Senhor, quando será este tempo? Quando os sinais dos últimos dias se multiplicarem, respondeu a voz divina, e os homens buscarem novamente comunicação com anjos. Nesse momento, você retornará para separar definitivamente as sementes de luz das sementes de trevas.
Ele gravou esta profecia final nas dimensões espirituais, selando-a com símbolos que só poderiam ser compreendidos quando chegasse o tempo apropriado. A mensagem era clara. A história das esposas dos anjos caídos não terminara, havia sido apenas suspensa. As descendentes espirituais daquelas mulheres, continuou a revelação, enfrentarão uma escolha final. Podem seguir o caminho de seus ancestrais e buscar novamente união com anjos rebeldes. Ou podem escolher a redenção através do sacrifício divino que virá. Antes de retornar aos céus, Miguel deixou sinais ocultos na terra, símbolos e profecias que serviriam como avisos para as gerações futuras. Estabeleceu também linhagens de proteção, famílias que carregariam a missão de guardar a verdade e proteger os inocentes. 10ª verdade: o retorno de Miguel e a verdade inevitável. Mas a questão mais terrível permanecia sem resposta. O que realmente aconteceu às esposas dos anjos caídos? Miguel sabia, mas selou o conhecimento até o dia em que a humanidade estivesse preparada para a verdade completa. E assim a missão dele foi cumprida. Ou foi apenas o primeiro ato de um drama cósmico ainda em desenvolvimento? As esposas dos anjos caídos desapareceram da história oficial. Mas será que realmente deixaram de existir? Suas linhagens espirituais continuam entre nós, e os sinais dos últimos dias multiplicam-se. Há quem diga que em noites de lua cheia ainda é possível ouvir o lamento das mulheres que amaram anjos. Outros afirmam que certas capacidades sobrenaturais em mulheres modernas são ecos daquela corrupção ancestral. E se Miguel retornar para completar sua missão, você estaria preparado para a verdade final? Há uma história antiga, sussurrada nas entrelinhas de textos esquecidos, que choca e intriga. O que poderia levar seres celestiais puros a cobiçarem a carne mortal, desafiando a ordem divina com um desejo carnal impossível de ser contido? Se esta revelação tocou seu coração e despertou sua sede por verdades celestiais, deixe seu like agora mesmo. Este conhecimento precisa alcançar mais pessoas nos últimos dias e seu apoio é fundamental para que possamos continuar revelando os mistérios selados. Inscreva-se e ative o sininho, porque Miguel está retornando. Os sinais se multiplicam e você não pode perder as próximas revelações proféticas que vão abalar sua fé. Confira a próxima história para descobrir verdades que podem mudar sua vida espiritual para sempre. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Deus o trouxe até esta revelação por um propósito. Continue na fé, permaneça vigilante e que o arcanjo Miguel proteja sua jornada espiritual. Até a próxima revelação, irmão.